Oi, gente, que saudade de vocês, né? Eu vim aqui então para ver se eu consigo ajudar, né, um pouco mais essa coisa nova toda que tá acontecendo, essa nova forma da gente trabalhar e aprender. Semana passada, retrasada, dia 18 de junho, eu passei uma atividade para vocês que nós já demos início um pouco na sala de aula e que foi esquecida durante todo esse tempo, e eu queria relembrar e introduzir conceitos novos para vocês, né? A gente veio falando muito tempo sobre matéria, sobre a constituição da matéria, do que o mundo, o universo, ele é formado, a mesa que eu trabalho, o celular que você está segurando agora, o computador, sei lá. E tudo é feito de alguma coisa, e a matéria, ela existe, ela ocupa lugar no espaço, e ela é formada de pequenas partículas, que logo nós vamos estudar mais e nos aprofundar nesse assunto. Mas essa matéria, né, que ela é feita, do que ela é feita, como ela é feita? Então a gente vai estudar um pouquinho hoje sobre as substâncias, né? Eu tenho substâncias, e dessas substâncias eu posso fazer misturas. Então eu quero apresentar então esses conceitos para vocês um pouco mais a fundo. Vamos lá, tá, gente? Fé que você consegue, eu também. Pessoal, então, ó, quando eu falo de substância pura, e nessa substância eu vou ter apenas um tipo de molécula, né? Apenas um tipo aí dessa coisa microscópica que faz parte desta substância, que constitui ela. E ela vai ter algumas características, né, que são constantes, por exemplo, porque são características específicas desse tipo de matéria. Então, por exemplo, temperatura de fusão, ebulição e densidade são sempre constantes de determinada matéria, né, que a gente está estudando. Então, a temperatura de fusão, que é aquela da onde ela sai do estado sólido e vai para o líquido. Temperatura de ebulição, onde ela sai do estado líquido e vai para o gasoso. E a densidade, né, que é a quantidade, digamos assim, de matéria que cabe em determinado espaço, tudo bem? Essa substância pura, ela vai ser de dois tipos. Ela pode ser simples ou ela pode ser composta. Quando ela for simples, ela vai ser composta apenas de um tipo de elemento químico. E quando ela for composta, ela vai ser de dois ou mais tipos de elemento químico. Então, um exemplo. Aqui, substância pura, né? Ela vai poder ser simples. Então, vamos supor aqui que isso que eu tô mostrando para vocês aqui, na setinha, ela pode ser, sei lá, o oxigênio. O oxigênio que está presente no ar que a gente respira. O oxigênio, ele é formado só por átomos de oxigênio. Aqui, por exemplo, que eu sempre brinco com vocês, que é a cabeça do Mickey, né? Olha aqui. É uma substância composta. No caso aqui, eu posso fazer o exemplo que seja água. Então, eu vou ter um tipo de átomo de um jeito e o outro tipo de átomo do outro jeito. Mas, ó, se você reparar, nesse recipiente aqui, ó, eu só tenho um tipo de molécula. Só tem cabeça de Mickey aqui, gente. Não tem outro tipo de coisa. Mas essa cabeça de Mickey é formada por duas, digamos assim, bolinhas diferentes, né? Então, é uma substância composta. Já aqui, então, na substância simples, não. Eu só tenho um tipo de bolinha, né? Formando um tipo de molécula só. Tudo bem? Agora, vamos voltar aqui nessa substância pura. Então, ó, aqui um exemplo, ó. Substância simples, eu tenho aqui, ó, o gás oxigênio, o gás nitrogênio, tudo bem? Agora aqui, com substância composta. Eu vou ter dois tipos de elemento químico. Olha aqui a água, formado por hidrogênio e o Ozinho aqui de oxigênio. Outro exemplo aqui, gás carbônico, né? Eu tenho o Czinho de carbono e o Ozinho de oxigênio. São dois tipos de elementos químicos diferentes aqui também. Na substância simples, não, só tem um. Agora, eu tinha dado um exemplo na sala de aula que seria a curva de aquecimento. Então, quando eu pego uma substância dessa, que é uma substância pura, e coloco ela para ser aquecida, para ela ir mudando de estado físico, eu percebo uma curva de aquecimento assim, ó, parece uma escadinha. Cada degrau é bem retinho, tá vendo, ó?
ele não muda, tudo bem? Porque na temperatura de fusão e na temperatura de ebulição, eu vou ter uma temperatura constante, tá bom? Durante essa mudança de estado físico. Ó, na mistura, eu vou ter 2 ou mais substâncias químicas, tá? Ela vai ter temperatura de fusão, ebulição, densidade variável. Porque, vamos supor que eu tenho um recipiente onde eu tô fazendo essa mistura, lá vão ter mais de 2 a mais substâncias. E cada substância tem aí as suas propriedades específicas, né? Então, essa mistura fica sem, digamos assim, identidade nessa parte, tudo bem? A substância, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Quando eu tenho uma substância homogênea, cadê minha setinha que sumiu? Aqui. Quando eu tenho uma substância homogênea, por exemplo, que nem água mais um pouquinho de sal, eu não consigo diferenciar as fases dessa substância. Eu olho para aquilo e aquilo é igual para mim, é uma coisa só. Agora, na substância heterogênea, eu vou ter 2 ou mais fases. Então, exemplo, água e óleo, eu vou misturar essas duas coisas, né? O óleo vai ficar por cima, como a gente já viu, né? Porque o óleo é menos denso do que a água e a água vai ficar embaixo. E eu só de olhar, eu consigo ver quantas fases aquilo tem. Então, olha só, isso aqui é uma substância homogênea. Eu pego a água, coloco um corante, que seja um suco de azul louco, não sei se existe, e aí vai virar uma coisa só. Eu olho para o recipiente e eu vejo um único líquido ali sem fase nenhuma, é uma coisa só. Agora, quando eu tenho uma mistura heterogênea, ó, água e óleo, eu consigo olhar e ver a diferença entre essas duas coisas. Então, óleo em cima, água embaixo. Aqui do lado eu tenho um exemplo de água mais serragem, né? Então, pó de madeira pode ser. E embaixo é Duntai, mas embaixo é areia. Eu coloquei água, serragem e areia. Então, a areia é mais densa do que a água, ela vai afundar. A água vai ficar no nível intermediário e a serragem, que é menos densa do que tudo, vai ficar em cima. Então, eu consigo olhar para esse recipiente e ver aí 3 fases em uma única mistura, tudo bem? Pessoal, eu dei esses exemplos para vocês, mas principalmente em líquidos, né? Mas todas essas misturas, elas podem tanto ser sólidas, líquidas ou gasosas, tá? Então, por exemplo, uma mistura que seja sólida, o aço, né? Que tem vários metais ali, quando eu olho para o aço, eu vejo uma coisa só. Ou, por exemplo, gasosa, o gás atmosférico, né? O ar atmosférico, ele é um gás que é uma mistura de um monte de coisa. Tem gás nitrogênio, gás oxigênio, gás carbônico, enfim. Se ficou alguma dúvida, eu quero que vocês leiam novamente o texto que eu passei para vocês naquela atividade do dia 18. Tentem responder as questões, qualquer dúvida me chama no privado, me chama no grupo, do jeito que você quiser, você me encontra, tá? Não pode ficar dúvida, pra gente conseguir prosseguir aí com essa matéria, tudo bem? A próxima atividade, como vocês já viram, é sobre separação de misturas, porque nessa atividade do dia 18, eu inclusive deixei uma pergunta, né? Eu fiz esse monte de mistura, e aí, como é que eu faço pra separar? Dá pra separar? Dá pra separar. E existem técnicas pra isso. E agora a gente vai começar a entrar nessas técnicas, tá bom? Um grande abraço a todos, como eu já disse, tô com muita saudade e eu espero que vocês entrem em contato comigo caso surjam algumas dúvidas. Vamos lá, como a figurinha que eu mando aí, né? A formatura tá aí, a gente não pode ficar pra trás não, tá certo? Beijo no coração de vocês todos e fiquem bem. Tchau, tchau!